Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta sexta-feira da 14ª semana do tempo comum. Hoje é dia 14 de julho, quando a igreja celebra a memória de São Camilo de Leles. Por isso, de um modo especial, hoje contamos com a intercessão de São Camilo sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 14 de julho, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 10, nos versículos de 16 a 23. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho do dia de hoje, Jesus continua advertindo aos seus discípulos apóstolos para as dificuldades da missão. Jesus tem a preocupação de preparar bem os seus discípulos, para que eles não se surpreendam quando chegarem
as dificuldades, as tempestades, as tribulações do anúncio. Jesus, inclusive, constata algo e orienta os seus discípulos de que por causa do nome dele, famílias se dividirão. Porque alguém vai estar do lado do Evangelho, outros, até mesmo dentro da própria casa, se levantarão contra ele, porque preferirão uma vida sem Evangelho, uma vida sem exigências, uma vida que não tenha que obedecer mandamentos, nem preceitos, uma vida, entre aspas, livre de toda exigência. De fato, é bem mais cômodo seguir o mundo sem ter que seguir regras, seguir as orientações, entre aspas, desta terra, onde não existem orientações, do que ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Porém, não é isso que leva à vida. Não é isso que traz a felicidade verdadeira. Não é isso que leva o ser humano à sua realização plena. Então Jesus sabe que os discípulos vão encontrar resistência, começando dentro de casa. Por isso Jesus diz: pai se levantará contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra e assim por diante. Por causa do Evangelho. Porque alguns vão querer seguir o Evangelho de Jesus, outros não. Jesus lembra ainda aos discípulos que poderão enfrentar até tribunais por causa do Evangelho. E não foi assim durante toda a história? Quantos mártires que foram a julgamento por causa do nome de Jesus e preferiram derramar o seu sangue como Cristo do que trair o Evangelho. No nosso tempo, meu irmão, minha irmã, não é diferente não. Hoje, muitos tentam brecar o Evangelho. Muitos tentam impedir a pregação do Evangelho. Muitos, por causa de ideologias, ideias, pensamentos, querem arrumar formas de calar os cristãos, de calar a palavra de Deus. Isso tem sido cada vez mais forte nas mais diversas sociedades do mundo. Querem calar a Cristo. O cristão e a cristã desse tempo é chamado a perseverar na fé, a manter-se firme, mesmo que tenha de enfrentar tribunais, mesmo que tenha de enfrentar resistência, seja da sociedade de um modo geral, como daquela micro-sociedade que é a própria família, para continuar do lado da verdade, para continuar do lado do Evangelho. Não é uma novidade para nós. Jesus já tinha anunciado como seria. Como eu costumo sempre dizer, ele não enganou ninguém. Não disse que pregar o Evangelho ou que ser cristão, levando este nome magnífico de Cristo em si, seria mil maravilhas. Seria apenas flores. Não. Jesus deixou muito claro que os espinhos estariam presentes. É o que a igreja sempre enfrentou e continua enfrentando hoje também. É o que os batizados e batizadas que levam a sério o nome de cristão e se colocam a anunciar o Evangelho com a vida, sobretudo, mas também com a palavra, têm enfrentado durante esses tempos. O que importa é perseverar na fé, continuar firmes no anúncio, não se deixar abater, porque no final seremos mais do que vencedores. Com a convicção do Evangelho, a busca da verdade de Cristo,
o anúncio do reino, é que nós chegaremos à plenitude desse reino e da salvação. Que Jesus nos ajude, então, a escutar esse mandato que Ele nos dá de ser discípulos e missionários, colocar em prática o bem e perseverar até o fim. Que Nossa Senhora e São Camilo de Leles, que hoje nós celebramos, rezem sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me darão. Vós sois